Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para fazer um pequeno parêntese nesse, digamos, nesses intuitos, né, de reflexão, né, que eu quero levar para vocês agora, neste momento. Primeiro é que eu nem sei como falar. Fica difícil também, às vezes, poder complementar algum assunto referido ao agronegócio, né? Quando a gente se refere ao agronegócio, a gente se refere, no geral, à invasão das terras, a gente se refere à desproporção da redistribuição de renda, né? Em se tratando do PIB, né? E aqui eu quero fazer um enlace que vai parecer muito forte, mas hoje foi datado como o dia recorde, o recorde do custo, do ganho do agronegócio em função do preço internacional, principalmente da soja. E foi para $652 a tonelada de soja. Repito, $652 a tonelada de soja. Preço de exportação, preço internacional. Né? E a mim me parece, num certo sentido, que essas coisas têm que vir a relevo em função de que, num ano eleitoral, sabendo as figuras que estão atrás dessa complexidade, né? Em função do próprio sistema, né? Eleitoral, né? Me parece que sempre nós temos algo, essa mão invisível na qual tanto fala, ou falava, escrevia, Adam Smith, há uma forte interferência dessa mão invisível hoje no mercado internacional da soja, para que a cobiça do agronegócio, né, eles, os grandes formadores, né, da economia, parecessem que eles são os salvadores, viesse à tona, então, uma outra questão que se chama imposto sobre as fortunas. Pessoal, o imposto sobre as fortunas é mais do que necessário, é imprescindível, inquestionável, inexpugnável, inexecrável. Não há como não falar sobre economia num país se não há o imposto sobre as fortunas em função do ganho que eles estão tendo. Na medida que o preço internacional da soja vai elevando seu preço final para o agroexportador, não para a população. No relatório de Direitos Humanos de 2020, aparece bem claro que o agronegócio apenas deixou 5.000 e poucos reais para os cofres públicos. Como é possível num país como este? Como é possível na América do Sul termos um sistema tão perverso? Herança da colonização, da primeira colonização em 1500 no Brasil, em 1492 na América Espanhola, em função da segunda colonização acontecida durante o século XIX, em função da terceira colonização imposta pelo Império Norte-Americano, em função da quarta colonização que está acontecendo agora com os métodos corporativos que estão utilizando as grandes empresas que se uniram em função dessa cobiça. Como é possível que nós estejamos aceitando, assignados, que a tonelada, o preço internacional tenha ido hoje para $652 a tonelada? $652 que multiplicado por milhões e milhões e milhões de toneladas, quiçá bilhões, é uma multiplicação de uma fortuna
que a gente não tem como escrever tantos zeros à direita e à direita. Vejamos como esse complexo decimal criado pelos indianos e pelos chineses há mais de 20 séculos, hoje tenha se transformado nesses zeros à direita. E em função desses zeros à direita, os zeros vão aumentando, que chega um ponto limite na qual a gente não tenha sequer uma proporção do que significa isso, dos ganhos. São aumentos da cobiça do pessoal do agronegócio. E aí a pergunta vem, cadê os impostos sobre as grandes fortunas? Porque o agronegócio faz parte, sim, das grandes fortunas, e não apenas em função do preço hipervalorizado da tonelada de grãos dentro da esfera agroexportadora, sino também enquanto que esses grupos, essas megas fortunas, deixam como impostos, como tributos aos cofres públicos da nação, de qualquer Estado nacional. Não importa se é aqui no Brasil, ou se é na Argentina, se é no México, se é no Chile. Quanto que eles deixam? Será que é necessário estar o tempo todo revolvendo as matemáticas para explicar para as pessoas que o imposto sobre grandes fortunas não é apenas uma opção, uma alternativa, senão, ademais, uma grande necessidade em função da grande crise econômico-financeira que eles mesmos criaram, e da qual os piores depositários somos nós, o povo, as pessoas pobres, empobrecidas, tenhamos diploma ou não tenhamos diploma. É uma questão tão urgente que deveria estar na boca do povo, a questão do imposto sobre grandes fortunas. Hoje o preço da soja, eu vou repetir mais uma vez, foi para 600, segundo o mercado de Chicago. Segundo o mercado de Chicago, foi para $652 a tonelada. Aqueles que estão ganhando muito dinheiro com o agronegócio não estão percebendo que esse negócio está pronto a definhar, porque a natureza não tem muito para onde se expandir fora dos limites atmosféricos e físico-químicos do planeta Terra, em função, inclusive, do Sol, inclusive em função da própria atmosfera e em função, principalmente, da vida humana e da vida terrestre, ao mesmo tempo, ou para e passo, como vocês preferirem. Mas aqui o que venho detalhar com importância sublime é a questão de que, se não se impõe de uma vez um projeto para esses ganhos que estão tendo o pessoal do agronegócio, sejam ganhos compartilhados, sejam ganhos distribuídos, sejam ganhos redistribuídos, principalmente pelo Estado, que o Estado deveria estar garantindo, minimamente, deveria estar garantindo as opções necessárias para retirar tributos dessas grandes fortunas para assistência social, moradores de rua, pessoas em situação de vulnerabilidade e fragilidade social, questão da saúde, transporte, educação, principalmente educação. E não se estão tomando medidas. Nenhum dos candidatos está trazendo um projeto de imposto sobre grandes fortunas. Nem o Lula, nem o Boulos, ninguém. Ninguém está falando absolutamente nada sobre a questão dos impostos sobre as grandes fortunas. É um tema é um assunto que é necessário trazer à baila.
além do mais, na guisa dos acontecimentos, onde está envolvida uma população, metade do povo brasileiro não tem o que comer, ou está com insuficiência alimentar e nutricional. Metade do povo brasileiro não tem para onde ir, não tem moradia. Mais da metade dos brasileiros pagam aluguel, mais da metade do povo está vivendo com o mínimo do mínimo do mínimo. E nesses 3 patamares, o mínimo do mínimo do mínimo. Enquanto isso, o setor agroexportador está ganhando milhões, bilhões, talvez, com a exportação de grãos de soja, apenas porque alguns poucos no mundo lá fora decidiram que o preço internacional da soja iria aumentar para $652 a tonelada, segundo os grandes mercadores de Chicago. Aí vem uma outra pergunta: por que essas coisas não estão na boca do povo? Porque ninguém se questiona a possibilidade de impor, realmente impor, o Estado impor um limite a essas extravagâncias, a essas verdadeiras estramboticidades de uma certa população, de uma certa parcela da população, que já vem com privilégios historicamente datados. Desde Dom João VI em adiante, quando vem a corrupção de Portugal para o Brasil, porque até hoje ninguém toca nesse assunto. E hoje me parece que é uma permanência de discussão desse assunto, que é o imposto sobre grandes fortunas, em função exatamente do mundo da esfera agroexportadora, desses fazendeiros, desses que são parte da elite brasileira, essa elite tradicional, dessa elite do século XIX, que em adiante abocanhou as terras de forma ilegal, ilegítima, que, mediante esses escrivãos fraudados pela própria monarquia de Dom Pedro, até hoje ainda insiste em pegar a caneta e fazer da caneta a sua única ferramenta, para assinar embaixo de que tudo está permitido, menos a voz, o vox populi, de dizer: chega, gente, está na hora de começar a cobrar, principalmente dos candidatos que se dizem progressistas, os progressistas capitalistas, colocar um finiquito nesse tipo de espúrio contra as riquezas sociais, contra as riquezas que pertencem, contra a riqueza de uma soberania que pertence ao único soberano, que é o povo, que o único soberano aqui é o povo. Não, nunca, jamais o Estado tem que cumprir com aquilo que é já definido ou predeterminado para ser o Estado, de impor limites. O Estado deve, de alguma forma, intervir nessa mão invisível do mercado internacional, impor limites. E a única forma de impor um limite é aumentar os tributos, os impostos àqueles que ganham um dinheirama com apenas os grãos de soja. Que é o grão de soja, senão o novo ouro do mundo, que antigamente nós chamávamos de agricultura, o homem do campo, né? Você falava muito o homem do campo. Hoje não existe o homem do campo. Hoje existe o avassalador dos campos, aquele que ele toma os campos, toma as terras para si e cobra uma fortuna por aquilo que produziu. E o mundo internacional, o mercado internacional obedece, e os pequenos produtores sempre se fodem, e o MST se fode, e o agricultor orgânico se fode, e a agricultura familiar se fode, e o camponês se fode. E vocês vão deixar que tudo isso continue
do mesmo modo que vocês deixaram nas mãos de um vilão de vez, para sempre, deixar que essa imprecação contra a terra, primeiro, e contra a vida humana, continue concomitante aos ganhos que eles têm, vocês vão deixar mesmo de mãos dadas que o mundo agroexportador se avassale da vida dos seres humanos em função do seu estômago e tenha que consumir os piores produtos, a pior qualidade, cobrar preços altíssimos, enquanto eles ainda estão ganhando royalties com a soja, com os grãos. E vou repetir mais uma vez, ao preço de $652 a tonelada, preço recorde hoje, dia 9 de julho de 2022, já passou inclusive, já estamos no dia 10, foi ontem. Cadê os impostos às grandes fortunas? Já é hora de que esse papo esteja na boca do povo. É hora de vez. Nós temos que parar de chorar pitangas e passar a conta. Boa noite.